e consequentemente fecharmos esse período de estudo de uma forma tão sequencial que fizemos, já que a partir de janeiro eu estou aqui uma quarta sim, uma quarta não, permitindo Deus, tá? Assim que faremos. Então hoje, dando sequência à questão da batalha espiritual, irmãos, que nós tanto falamos aqui, queremos falar um pouco mais, eu quero convidá-los, por favor, a abrir vossas Bíblias na carta de Paulo, ou seja, na carta de Tiago. Carta de Tiago. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Os irmãos acharam? Amém. Tiago, capítulo 4, vai nos ensinar uma coisa importante na batalha espiritual para vencermos. Tiago, capítulo 4. Os irmãos acharam? Amém? O que diz o versículo 7? Alguém leia, por favor. Sujeitai depois a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Checai do Tá bom aí, só para o versículo 7. Obrigado, companheiro. Olha o que diz o texto. Ó. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Depois que nós sujeitarmos a Deus, qual é a outra orientação que temos? É resistir. Quer dizer, é impossível, irmãos, haver resistência ao inimigo sem haver primeiramente Sujeição a Deus. essa sujeição a Deus. Porque é a sujeição a Deus que vai nos capacitar de resistir ao inimigo, de forma que ele vai o quê? Ele vai fugir. Mas por que temos que ter essa sujeição acompanhada de resistência? Capítulo 5 de Pedro, primeira carta. Nós vamos dar uma passeada, né? E voltar ao que já falamos para ir fechando o raciocínio. Na quarta-feira que vem, permitindo Deus, não falamos, é a última quarta-feira. Amém, irmãos? Capítulo 5 de Pedro. Alguém leia, por favor, devagarzinho aí o versículo 8. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem devorar. Bem, esse versículo está dizendo, então, a Bíblia que o nosso irmão usou, o diácono usou, está dizendo sede sensatos, né? E numa outra versão que a minha diz, ó, sede sóbrios. O que é uma pessoa sóbria, irmãos? Vamos lá, me ajudem? Raciocínio perfeito, né? Raciocínio perfeito, o que mais? Consciência. E sã consciência. Sã consciência, o que mais podemos falar? Uma pessoa equilibrada. Uma pessoa equilibrada. Uma pessoa que sabe para onde quer ir, como chegar, e que não vive oscilando de posição. Ela não vive uma hora aqui, outra hora ali. Vamos lá, continuar o texto. Além de ser sóbrio, tem que fazer o que mais? Tem que vigiar. É interessante que o texto vai dizer que no final o quê? Que o inimigo faz o quê? Fugirá de vós. Não, é o versículo 8 aí, do capítulo 5 de Pedro, ó. O diabo, o vosso adversário, ele anda fazendo o quê? Ó, ele ruge como leão, buscando a quem possa tragar. É interessante quando a gente, esse texto, quando fala de leão, a gente pensa logo no leão mesmo, né? Logo na nossa mente vem leão. Mas aqui a ideia, não de um leão em si, mas a ideia de devorar. É a ideia de estar lá em João capítulo 10. O diabo, ou seja, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Então a ideia do inimigo é destruir. Então a ideia de leão aí, irmãos, não é o animal em si, mas é a ideia de devorar, de destruir, de matar. Logo, quando as pessoas olham para esse texto,
A palavra-chave aqui nesse caso, irmãos, é o vigiar. Por causa das estratégias do inimigo. Já falamos um dia desses. Qual é a estratégia do inimigo? Vamos lá. Algum tempo atrás eu falei sobre essa frase, agora a gente vai ler o texto. Abra a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Os irmãos abram, por favor, no capítulo 11. Esse capítulo tem alguma coisa que nós vamos trabalhar um pouquinho no próximo sábado, permitindo Deus, na proposta que temos de fazer aí, o estudo, tá, irmãos? Os irmãos acharam o capítulo 11 da segunda carta? Amém. Vamos lá, ó. Olha o que diz o versículo 14. Pois não é de admirar, e não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em quê? Olha bem, a palavra leão no capítulo de Pedro e a palavra anjo aqui não são coisas totalmente diferentes? Sim. Leão, anjo. Então, a tática do inimigo é devorar. Ou melhor, o propósito dele é devorar. Só que ele vai usar de artimanhas. Então, quando ele aparecer como anjo, só quem vigia Vai saber, né? é que vai ter discernimento das coisas. Amém, irmãos? Agora, por que é anjo? Nós estamos fechando o Apocalipse, né? E várias vezes aparece lá ao anjo da igreja, escreve, né? O anjo é quem, irmãos? Quem é o anjo da igreja? Pastor. É o pastor. É o pastor. O pastor é o anjo da igreja. Isso. E aqui Satanás se transforma em Anjo. Ei, quem encrenca agora, né? Deus. Abra, por favor, Oséias. Oséias não, Malaquias. Malaquias capítulo 2. Malaquias capítulo 2. Só para vocês associarem uma coisa a outra. Vamos lá lembrar das águas que Pedro se afundou lá. Vamos lembrar do vento. Daqui a pouquinho, tá? Vamos lá, capítulo 2 de Malaquias. O que diz o versículo 7? Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Em outras palavras, tem alguém com a Bíblia aí? Ele é o anjo? O anjo. Tá aí, anjo? Então, Ó, ele é o anjo. Tá vendo? O sacerdote é? Tá aí, anjo? Ele é o anjo. Então o inimigo sabe disso. Tem que ver como anjo, né? Então ele é como sacerdote, como anjo. Então a coisa que ele vai fazer exatamente desse jeito. É por isso que uma das táticas dele, a principal tática dele qual é? É o engano. É o engano. Amém, irmãos? Então na batalha espiritual, nós temos um adversário. Só que ele, para fazer com que muitas pessoas percam a salvação, vamos ler o texto muito conhecido. Vamos lá. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Pastor, ele é estrategista demais. De todo jeito. E assim, o sinal da besta, nós já estamos vivendo o sinal da besta, assim, porque como tem um subliminar, a gente não percebe toda essa estratégia satânica do inimigo de dominar o mundo, ele já vem de tempos. Nós estamos vivendo já esse sinal da besta, essa dominância de mente. Verdade. Se nós precisamos tomar mais cuidado, a gente está sendo levado, estamos com aquele sono profundo, que já é o sono do sinal da besta. É o discernimento que eu estou tendo, pessoalmente. É por isso, irmãos, olha, que nós, pela bendição de Deus, estamos aqui, sabe, que vem estudando sobre, identificando um pouco de Deus. A ideia é essa. Porque na estratégia que o inimigo usa, nessa artimanha dele, olha aí o capítulo 4 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Paulo vai escrever algo muito sério aí, a Timóteo, capítulo 4 da primeira carta. Os irmãos acharam? E a gente gosta de associar os textos, irmãos. Os irmãos vão encaixando os textos, tá?
Vão analisando, ok? Aí, eu leio o versículo 1. Nos últimos tempos, 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Ó, tá vendo? Espíritos Enganadores e Espíritos enganadores. Esses espíritos enganadores vão passar para as pessoas o quê? Doutrinas de demônios. isso. E essa doutrina de demônios vai fazer com que muitas pessoas se apartem da verdade ou da fé. E muitas pessoas estão vivendo assim hoje. Elas estão, na realidade, enganadas. Estão enganadas. E aí, irmãos, por favor, a gente tem que falar isso com vocês sempre. Ó. Ou a gente risca o nome, as placas das igrejas, para a gente crescer espiritualmente, ou a gente vai se agarrar à placa e perder Jesus. Sabe? Quando se agarra a placa e perde Jesus, é porque as pessoas começam a achar que por fazer parte da instituição, elas já fazem parte da igreja. Então, voltando ao foco. Quando esse texto é escrito, voltando ao texto do capítulo 11 da primeira carta, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, volta ao texto. Segunda carta 11. Nós damos o 14, não foi? Foi. Então, alguém reparou o versículo 3? Sentar um pouco, André. Alguém leu o 3? Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguns uma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. O que aconteceu com ela? Ela foi enganada. E aí, o Espírito